14 horas, 1 minuto, boa tarde. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 26 de março de 2025. Seja muito bem-vindo ao programa Papo Aberto. Como é bom estar aqui com você, ter a sua companhia nessa tarde. Hoje até 2h57, eu, Vanessa Oliveira, e minha parceira aqui nos trabalhos técnicos, Maria Fernanda Aquino, fazemos companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Como é bom ter o seu carinho, a sua participação, e hoje vamos conhecer mais uma história de vida de uma convidada especial. Vamos saber de onde ela veio, a sua infância, carreira, família, sonhos, lembranças, enfim, nós queremos um papo aberto aqui na Canção Nova e eu quero convidar você para participar conosco também, interagindo, mandando o seu abraço, o seu boa tarde, as suas perguntas, as suas curiosidades, os seus relatos aí de testemunho também sobre a nossa convidada no nosso WhatsApp 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Vamos então saber um pouquinho da história da nossa convidada de hoje. Claro que aqui é um pequeno resumo, porque quem conta toda a história é a própria convidada. Ela é mulher joseense lá da região do Bosque dos Eucaliptos. Sem dúvida, desde o ventre da mãe já era sonhada por Deus. Isso porque a mãe estava gestante e quando foi aí diagnosticada com rubéola, foi orientada pelos médicos à época para abortar aquele bebê. Mas Nosso Senhor já entrou com a providência e um certo dia, a sua mãe, sem entender muito o que fazer, se encontrou com uma irmã da congregação das pequenas missionárias e orientou a mãe a não interromper a gestação. Nossa convidada sempre foi um testemunho vivo do milagre e depois de alguns anos entrou para o convento e há mais de 2 décadas é uma irmã pequena missionária de Maria Imaculada. Entre as suas diversas atividades na congregação, ela trabalha junto com jovens na pastoral vocacional e também agora na formação geral. E aí, já sabe quem é a nossa convidada de hoje? Você que nos acompanha pelas redes sociais já sabe. É ela, a irmã Lidiane Eufrásio. Irmã de Lidiane, que alegria poder recebê-la aqui no Papo Aberto. Sempre participa com a gente em outros programas, mas hoje para contar um pouquinho mais a sua história. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Para mim também é uma grande alegria, né? Falar da minha história, é tocar aquilo que é a essência, né? Do amor de Deus, da vocação, de tudo aquilo que Ele me deu. É um retribuir esse presente enorme, que é cada dia, cada segundo que o amor dele passa na minha vida. E eu agradeço a oportunidade de compartilhar isso. Nós que agradecemos, irmão. O nome do programa é Papo Aberto. O pessoal pode perguntar o que quiser aqui hoje? Pode, aproveita mesmo. 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio. E aí, já participou de algum encontro com a irmã Lidiane? Conhece ela? Manda pra gente a sua pergunta aqui e a sua interação. Irmã, pra começar, claro que eu dei aqui um pequeno resumo, mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente, né? Onde que a senhora nasceu, cresceu, como é que foram ali esses primeiros anos de vida da Lidiane até então, né? Era assim que era chamada mesmo ou tinha um apelido carinhoso lá em casa? Aí depende muito, né? A mãe chamava de Lidiane, né? Agora as minhas irmãs chamavam de Lid. Na verdade, Lid? Até hoje elas me chamam de Lid, né? E agora minha mãe chama eu de irmã. Ah, é? Nossa, já que acostumou, bonito. chama de irmã mesmo. Agora conta pra gente, eu disse que a senhora nasceu na região do Bosque, foi por ali mesmo? Conta um pouquinho desse início aí da Lidiane. Então, já começou assim, Deus designando eu, parece que para estar ligada com a congregação de várias formas diferentes. Primeiro, como você contou, né, na história da minha gestação já apareceu uma pequena missionária. A gente, como morava no Bosque, a casa do bispo ali no Bosque, e na época as irmãs tinham uma casa lá, por conta da gratidão que minha mãe tinha a essa irmã que rezou por mim, né, a comunidade que esteve sempre unida, rezando pela minha gestação. Quando eu nasci, minha mãe levou muitas vezes lá. E em gratidão ela ajudava, né, a irmã Lourdes, que morava lá na época, na cozinha, quando tinha evento dos bispos, dos padres. Então eu cresci indo lá, vendo, né? Adorava a batatinha frita que a irmã fazia. Nossa! E antes disso, para falar assim, onde você nasceu, né? Eu nasci no Hospital Central, que é hoje o Santos Dumont, né? Onde fica o Santos Dumont. O Hospital Central, ele era do lado do nosso noviciado. Então, muito provavelmente, como o terreno é encostado mesmo, é muro a muro do Hospital Central com o noviciado na época, a irmã que trabalhava lá no nosso noviciado, ela era responsável de levar comunhão para os doentes no Hospital Central.
Nossa. E muito provavelmente, que minha mãe não lembra quem, ela recebeu, quando eu nasci, a comunhão de uma irmã pequena missionária também. Então eu fico pensando assim, tava mesmo de algum jeito muito ligado às irmãs. Nossa. Quando eu senti o desejo, assim, né, de ser religiosa, de ser uma irmã, eu não ligava mais ao fato de ser a congregação das pequenas missionárias. Então, cheguei a fazer retiro em outras congregações. Mas quando é de Deus... Não tem jeito, Não tem né? jeito. Irmã, a senhora tem mais irmãos, então? Conta um pouquinho pra gente aí da família, mamãe, como é que é o nome? Eu sou a caçula numa família de 5 filhos, né? 5? 5. Então a senhora chegou ali pra dar um susto ainda com a situação da mãe, né? Foi, tanto que minha mãe não esperava estar grávida, né? Ela já tinha lá os seus 4, ela sofreu um aborto espontâneo, né? Que aconteceu, infelizmente, né? E ela sentiu muito, né? De ter perdido aquela criança. Então deu um tempo dessa gestação e ela achou assim, não vai vir mais nada, né? Agora já tinha tido 5 gestações, né? E 1 ela perdeu, infelizmente ela perdeu. E aí, quando tava todos os meus irmãos mais velhos, o meu irmão mais velho, Jefferson, né? Que eu amo de paixão, acho que ele vai estar trabalhando agora, não vai estar ouvindo, mas amo todos os meus irmãos. Mas esse mais velho, ele apareceu em casa todo pintadinho. Ele foi o primeiro com a rubéola. Ai, meu Deus. Aí minha mãe olhou e assim, ele foi e passou pros outros, né? Aí todo mundo pegou. E aí, nesse caos, minha mãe levando lá, minha mãe falou assim, eu acho que eu tô com rubéola também. Mas aí, no exame, o médico falou assim, o pediatra, né? Falou assim, acho que além da rubéola, vou pedir pra você passar no ginecologista. E aí, quando ela foi, ela viu que tava... Nossa, ela nem grávida. Desconfiava, então? Não. Ela foi por causa da rubéola? Foi por causa da rubéola. Gente! Então, foi um adendo, né? No meio dessa situação. Eu fico pensando, é o caos materno, né? Os filhos todos doentes, e aí pra arrematar ainda um bebê lá, né? Mas ela cuidou, né, dessa gestação e aí tudo que aconteceu e Deus já foi acompanhando ali. Então eu tenho esse irmão mais velho, Jefferson, né, casado, muito participativo na igreja e sempre me ajudou muito, me apoiou muito. Tanto que quando eu era adolescente, ele tem uns 10 anos a mais que eu, né? Mas a gente ia pras coisas da paróquia, o povo achava até que ele era meu namorado, né? Porque a gente andava muito junto, né? Depois dele veio minha irmã mais velha, Líria, né? Também gosto muito dela. Ela sempre foi uma companheira, a segunda mãe, assim, né? Quando a mãe estava trabalhando alguma coisa, é aquela que me buscava, é aquela que fazia as coisas, me levava pro retiro, me trazia do retiro, essa daí. Aí vinha o Juliano, o meu irmão do meio, né? E ele, assim, a gente até brinca, né? Ele brinca com a gente, que a gente é adotado, porque ele é loiro, dos olhos claros. E assim, a gente não tem esse traço tão polaco como o dele, né? Mas ele puxou mais do lado do meu pai. Então é o menino bonito da casa, né? Já é titia, já? Já sou titia. Que delícia. Já sou titia de 5 já. Que bênção. E muito participativo da igreja. Eu tenho muito orgulho, assim, da família que ele constituiu. E aí a minha irmã mais próxima de mim em idade, a Leide, uma belezinha também. Nossa, eu, graças a Deus, tenho uma família muito unida, de irmãos muito unidos. E nós 3 irmãs somos assim, quando a gente era adolescente, né? Apesar da idade ser um pouquinho diferente, nós éramos muito parecidos fisicamente, cabelo, tudo. Depois elas começaram a mudar. Mas minha mãe até confundia a gente. Nossa, e a gente sempre teve gostos bem diferentes, mas muita coisa a gente adorava fazer junto, dormir no quarto junto, ficava rindo até tarde. Ai, então, uma família, assim, muito. E essa minha irmã Leide participou primeiro dos retiros no Carmelo. Sempre muito tentada, ela já sabia que ela não queria ser religiosa, né? Mas amava ir nos retiros, fazer bagunça e tudo mais. Quando ela falou pra irmã que eu, mais nova que ela, queria fazer retiro, acho que a irmã ficou, era a irmã Verônica, um abraço aí pra irmã Verônica Carmelita. Muito paciente, um amor de pessoa, uma santa, viu? Porque, olha, ela aguentou, minha irmã. Era daquelas de fazer retiro, de ir pôr o convento de perna pro ar. A Carmelita são as de Jacareí? São as de Jacareí. Que legal. Aí ela falou pra irmã, olha, minha irmãzinha quer vir. E acho que a irmã ficou com medo de eu ser igual ela, né? Falou, 2, pôr no fogo aqui não, né? Mas aí depois a irmã deixou, né? Ela falou assim, você vai cuidar da sua irmã então, porque eu tinha 12 anos na época. Nossa, é bem jovem. E aí ela viu, não, que era
eu queria mesmo, né? Já tinha um desejo mesmo diferente dela, que gostava de estar com as irmãs, porque, gente, não é por nada não, mas é um barato estar com as irmãs. A gente é uma raça abençoada, viu? É mesmo. Eu já contei pra irmã que eu fui uma vez fazer um retiro e eu não queria ir embora mais da casa. Eu queria ficar. Irmã, não, você tem que ir embora. Eu, não, mas eu tenho certeza que é aqui que eu quero ficar, porque é um lugar tão acolhedor que a gente quer. E foi lá nas Carmelitas. Ô, irmã, então vocês se davam bem lá, tudo certinho em família, mas conta pra gente. A Lidiane brincava na rua? Se essa galera toda ia pra rua, aprontava, tocava campainha, saia correndo ou não? Era todo mundo tranquilo? A senhora era tranquila também? Eu sou um anjo de pessoa. Não sei não me convenceu esse anjo aí não, hein? Ai, a gente, graças a Deus... Foi criança, né? Porque isso era ser criança, né? Graças a Deus, sou de uma época que a gente brincava mesmo na rua, mas muito saudável, assim, nossa brincadeira. Não tinha na minha rua de casa, não tinha muita campainha, não. Então, não dá pra fazer essas sorte artes. Dos vizinhos, né? Mas a gente brincava, e assim, mesmo com os meus irmãos, a gente brincou muito junto, apesar da idade ser diferente, Sim. A gente brincou muito em casa. E aí, quando eles ficaram, realmente, começaram a trabalhar, começaram a sair, aí que eu fui sair mais pra rua mesmo, pra brincar na rua. E na rua era muito legal, porque a gente... avisava a mãe, né? Pedia licença pra mãe e ia brincar na rua até a hora que a mãe abria a janela e chamava. E isso é interessante que todas as mães faziam isso. Ou iam lá na frente do portão pra chamar os filhos, né? Então a gente ficava mesmo naquela rua ali. Não podia passar dela. E brincava de esconde-esconde, de taco, de várias coisas diferentes, né? Passanel. E quando a mãe abria a janela, minha mãe abria a janela e chamava Lidiane! Daquele jeito assim, singelo, né? Vibrava até as janelas, assim, falava, minha mãe tá chamando, deixa eu ir embora. Mas a gente tinha muito isso. Raramente a gente ficava assim na casa, dentro da casa do outro. A gente brincava na rua mesmo, bem na frente. Era seguro. Às vezes a minha irmã, sentada, quando eu fui ficar um pouquinho mais adolescente, assim, um pouquinho mais velha, eu já não era muito de brincar, mas eu gostava de sentar na frente de casa para ver as crianças brincando. Sim. E como as casas no meu bairro estavam sendo construídas, tinha muita casa que estava começando a construção, não tinha porta, tinha janela. Então a gente adorava de brincar de esconde-esconde dentro dessas casas. Uhum. O pessoal da hospedeira ia embora e a gente ia lá pular no monte de terra, coitado. Nas areias, né? Areia, era uma delícia. Subia até onde ia ser a janela, né? Alguma coisinha, a gente subia lá e se jogava no monte de areia. Se divertiu, né, mãe? Muito. Eu falo que, infelizmente, nossas crianças hoje em dia não têm essa alegria, não conhecem dessa alegria, né? Pelo menos a maioria, né? Porque vivem mais dentro de casa do que na rua, não sabe o que é brincar na rua, né? E a gente se divertiu muito, e isso é muito bom, né? Mas em casa também, como a senhora falou, mesmo quando, né? Aqueles dias chuvosos, quando não tinha uma energia, a gente fazia festa. A senhora fazia festa também lá? Nossa, eu sempre fui muito criativa, né? Então eu criava coisa, fazia teatrinho em casa, esperava minha mãe chegar para apresentar para ela. Nossa, tinha mãe. Muita criatividade na minha cabeça, criava história. Se tivesse sozinha, acho que eu me virava assim, fazia um mundo acontecer ali. Isso que era mais nova, hein, gente? Olha só. Colocava fogo lá, né, irmã? Brincadeiras à parte, irmã Lidiane, conta um pouquinho pra gente sobre a escola. Sempre foi estudiosa, era da turma da frente, do meio, do fundão. Como é que era isso aí, irmã? Eu acho que eu sou uma aluna razoável. Do meio ali. Não era nem o destaque da turma. Algumas matérias, assim, eu sempre gostei muito. Essas de declamar poesia, de falar, de apresentar. Mas, assim, matemática, exatas, já penava um pouco mais. Mas passei, sim, muito bem, ia bem, né? Sempre fui muito responsável, né? Nesse sentido. Sempre quis fazer tudo muito certinho. Mas não era assim, nossa, aluna top, né? Eu acho que eu gostava, né, de estar no meio de todo mundo também, né, dos top, né, os mais inteligentes. Uhum. De vez em quando ficava lá um pouquinho com a galera do fundo, mas acho que eu não tive um grande destaque. Quando era poesia, alguma coisa assim, ou apresentação, a professora gostava. Aí chamava, ia, mas exatas já penei um pouco mais. Irmã, mas então não deu trabalho, não. Como que é o nome da mãe? Minha mãe chama Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo. Deu trabalho pra Dona Maria do Carmo, não? Eu não posso falar por mim mesmo, né? Mas eu acho que não, né? Não. Eu falei, eu sou um anjo de pessoa. A Dona Maria do Carmo, a senhora que sabe das histórias, né? Mas aí a senhora vai pra escola, tá ali. A senhora nasceu em berço católico? Minha mãe e meu pai, muito católicos, né? Sempre participaram muito. Minha mãe era da Pastoral de Saúde, levava a gente, né? Também ministra da Eucaristia. Eu gostava muito de acompanhar ela quando ela ia dar comunhão.
de visitar os doentes e ir junto, já tinha bem esse traço assim, gostava muito. E depois, quando eu já senti que eu andava com as minhas próprias perninhas, eu mesmo comecei a participar da pastoral vocacional, que bonitinho, de outras pastorais assim. Minha mãe, meus irmãos, depois ao longo da vida, né, vai dando, alguns deram uma distanciada, outros eram mais fervorosos, mas isso acho que eu herdei da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito, muito fervorosa mesmo, meu pai, sempre muito assim, participativos eles. E é bacana isso, né, porque é aquilo, criança não tem jeito, né, a gente vai pelo exemplo mesmo, né, mas depois quando você gosta, entende, você depois vai até sozinho, mas precisa muitas vezes dessa motivação, né, não tem jeito, né, somos esponjas, né, as crianças são esponjas. Mas em que momento, né, da vida da irmã Lidiane tem esse chamado vocacional para o convento? Antes disso aí, na adolescência, teve outros chamados? Sentiu aí, não, acho que a minha vocação é matrimônio, namorou, fez alguma coisa ou não? Já começou aí nessa fase? Eu tenho comigo que antes que eu fosse gerada, Deus já queria. Já era sonho de Deus, né, irmã? Muito sentido. Então eu sempre tive um elo especial com as irmãs, porque desde pequenininha eu ia na casa das irmãs e admirava elas. E como minha mãe contou muito a minha história nesses encontros de defesa da vida, então eu ouvi muitas vezes mencionar as irmãs. Então eu tinha uma admiração por elas. Mas falava desde pequenininha, mesmo quando eu não sabia falar direito, falava que eu queria ser freira. Aí, como freira é uma palavra difícil, às vezes saía que eu queria ser feia, que eu queria ser feira. Saía outras palavras, mas eu sempre quis. Mas daí, quando chegou na adolescência, tinha um menino que estudava comigo, muito bonito, loiro, dos olhos verdes. E ele deixou um bilhetinho falando que gostava de mim, que queria namorar. Apesar de eu ser nova, a gente criou aquela expectativa e namoramos. Pra quem assistiu o Carrossel, parecia aqueles dois namoradinhos, o Davi e a Valéria, né? Aí era aquele namoro de criança. Aí a gente foi crescendo e o amor foi... O namoro quis ser evoluindo, né? Ele queria mais porque a gente era criança, foi chegando à adolescência. Aí quando aquilo foi crescendo, ele já queria mais. Eu já comecei a sentir incomodada. Senti que aquilo não era pra mim. E pra mim, isso foi um pouco custoso como adolescente. Entender esse processo, por que não, né? E aí eu bem imatura, deu um fim naquilo, né? De um jeito super imaturo, mas finalizei, porque eu não estava entendendo o porquê, então não tinha uma resposta dizer para ele por que eu não queria mais namorar, mas terminamos. Quem estudou comigo vai saber, porque todo mundo da escola apoiou, tentou fazer a gente voltar a namorar, e porque era uma coisa bem visível na escola. Ele levava presentinho, ele era muito delicado, né? Mas quando aquilo cresceu para ser um namoro mais assim, eu não me senti confortável. E estava tentando entender por que aquilo. Eu continuava participando do retiro com as irmãs, tudo. Aí apareceu outras oportunidades de namorar. E aí eu comecei a pensar, por que eu sou estranha, né? Eu sou diferente, por que eu não consigo? Por que não, né? Todo mundo namora, menos eu não consigo, exatamente, né? Eu falei assim, eu até tentei, mas sabe aquela coisa assim que, nossa, eu tô forçando e não é? E quando eu tava com as irmãs, eu me sentia livre, extremamente atraída. E aquilo, pra mim, mexia muito. Porque entender, por isso que eu gosto de trabalhar na pastoral vocacional. Porque entender o que é estar apaixonada por Deus é uma coisa muito grande. Imagina. E como adolescente era muito difícil, porque todo mundo só sabia o que era namorar. O que era ter um menino, o que era ter um rapaz gostando. Mas assim, gostar de estar na igreja, aquilo ser um constante, de estar ali, parecia uma ideia tão, sei lá, ou de gente velha, ou de fora da galáxia, né? E eu me sentia mesmo fora da caixinha. Eu falei assim, nossa, por quê, né? Mas me obrigar a namorar só porque era o normal, eu também não achava certo. E aí eu resolvi realmente investir nessa atração. Eu digo que é como se Deus fosse um imã bem grande, muito grande, forte, e eu um alfinetinho. Que tivesse, quanto mais perto dele chegava, mais me sentia atraída. Aquilo que diz aquele canto tão bonito da Shalom, né? Tu nos atraístes, ó Senhor. Eu me sentia atraída, era uma vontade muito grande de estar ali. E quando a madre da congregação, ela disse para mim que eu podia entrar na congregação, eu senti uma alegria. Eu tava rindo sem parar, que eu falei assim, que é isso? Eu falei assim, acho que era isso que eu tava buscando. Como se realmente aquele menino que você tá interessada, de repente viesse e falasse para você, eu também tô interessado em você, vamos namorar? É como se, eu me senti assim, como se a madre quando falou assim, olha, a gente tá pensando em você entrar na congregação. Aquilo
era como se aquilo que eu não conseguia entender nem expressar viesse assim de encontro. Eu falei, é isso, eu quero! E quantos anos ela tinha quando isso aconteceu? Eu tinha 16. Meu Deus! Mas como que foi falar isso lá em casa? Então, como eu já fazia retiro antes... Porque começa tudo com os retiros, né? Ali, os encontros vocacionais, né? Não é da noite pro dia, né, irmã? Por isso que eu digo, esse processo vocacional ajuda muita gente, né? A clarear isso. Eu achei que ia ser super normal. Meus pais são de igreja, não ia ter aquele problema assim. Mas a sua mãe tem a proximidade com as irmãs, toda aquela história, né? Mas foi interessante que quando as irmãs, normalmente nós irmãs, né, quando algum jovem deseja fazer uma experiência ou entrar, a gente vai até a família para conversar, ajudar a família a entender, a nos conhecer, né, o que é isso, porque nós sabemos que a nossa realidade é um mundo desconhecido, Sim. né? E aí, quando as irmãs foram em casa para conversar, meu pai, ele expressou, falou assim, olha, as minhas outras filhas, né, as minhas irmãs, que são mais velhas que eu, fizeram um retiro, depois não deu em nada, arrumaram namorada e por aí foi. Então eu achava, ela vai seguir meu caminho, vai uma hora, vai. Mas não achei que ela fosse entrar e que fosse dar nisso, né? Então, não é que eu tava... Não é que eu não quero que ela vá, mas assim, pra mim é uma surpresa que realmente... Ela queria isso. E me surpreendeu, porque eu achei que pra eles ia ser tão... natural, assim, né? Mas foi da conversa delas, do meu último retiro pra minha entrada, foi um momento, assim, muito mágico. Eu me senti como aquela noiva que organiza as coisas rapidamente, porque depois que meu pai compreendeu, a gente teve os nossos momentos, né? Mas depois que a gente conseguiu chegar num consenso final assim, ele mergulhou e ele, não, você tem que fazer exame para entrar, eu vou levar você. Por causa da minha idade, eu não tinha tido de eleitor, né, nada, não, vamos lá, porque a congregação tá pedindo, vamos lá fazer o documento. Ele fez tudo isso comigo. Belezinha. Tudo, ele me acompanhou e tudo isso foi o jeito dele de participar, né, de dizer, olha... Mas no dia que eu fui entrar, minha mala tava no carro, é uma cena que eu não esqueço. Minha mala tava no carro, eu tava sentada atrás, tava minha irmã na frente dirigindo, com ele do lado e minha mãe. Passou um quarteirão, meu pai falou assim, Lira, para o carro. Aí ela parou o carro, ele falou, eu vou aguar a horta da igreja. A igreja tinha uma horta ali, né? E desceu do carro, eu falei, mas peraí. Agora, né, pai? Como assim? Você não vai me levar lá, porque como nós somos de São José, né, ia levar até o centro, né? Não, aí saiu assim. Aí eu pensei em sair do carro para falar com ele da minha mãe, não, deixa ele. É o momento dele, para ele não, ele ainda tá, né, Geri? Sim. Mas hoje, nossa, tudo bem, como você disse, né, 2 décadas, né, na congregação, mas hoje eu vejo que ele olha com orgulho, né, que ele compreendeu bem como que ele vê esse processo agora. Então, levou o tempo dele para encaixar, né, é muita novidade, se pra gente imagina pra ele, né? Mas voltou pro carro e levou? Não, ele não. Ele não... Não foi. Não voltou mais? Não voltou. Aí minha mãe falou, deixa ele, a gente vai, deixa ele. E na primeira visita, sempre eu até falo para as meninas, fica tranquilo se seus pais falar, porque imagina, se meus pais que aceitavam, falaram, olha, seu quartinho tá lá, do mesmo jeito, se quiser voltar, né? Mas isso acontece até quando as pessoas se casam, né? E assim, casamento, né? Olha, sabe, né? Mas tá lá em casa, na hora do quantos pais aí não falam isso na porta da igreja, né? Pras filhas, né? Mas que bonito, mas cada um com o seu jeito, né, mãe? De dizer aquele sim, porque não é uma coisa simples. E a senhora, hoje na pastoral vocacional, entende muitos desses pais quando vai, né? Porque é surpresa para muitos. Como é que é o nome do pai? Antônio. Maria e Antônio? Maria e Antônio. Olha que beleza. Agora, irmã Lidiane, eu quero registrar aqui algumas participações. Oi, boa tarde para todos vocês. Vanessa, parabéns pelo programa. Estou aqui na sintonia ouvindo a irmã falar. Lembro quando morava na roça, ouvi as lindas orações da irmã Mariângela pela Rádio Piratininga. Tempos muito bons. É o Joel Guido aqui do Santa Rosa. Ô, Joel, um abraço para você. Saudosa, irmã Mariângela, né? Saudosa. Nossa, eu falo que a irmã Mariângela, ela representou muito as irmãs, a nossa fé, né? E as mulheres né, nesse trabalho dela aí, lindíssimo ao longo desses anos, né? Deixou um super legado, né? Ela tudo que tem na casa, a mãe ainda, né? A capela de Nossa Senhora, que tem o Santíssimo, 13 de maio, ainda lembra muito ela, porque ela era uma amante de Nossa Senhora, assim, inconfundível. Eu tenho certeza que no céu Nossa Senhora
a recebeu por primeiro, porque sabe o carinho que ela tinha. A gente sente falta dela mesmo. Parece que eu ainda sinto ela andando ali no corredor com a bengalinha, chamando a gente, com aquela risadinha. Mas ela foi uma santa mesmo, é graça da gente ter conhecido. Obrigada, Joel. Agora, irmã Lidiane, conta pra gente. Então, vai lá, papai... Não ia falar o papai e mamãe deixou lá, não. O papai não foi. A mamãe foi lá, levou, o papai ficou lá rezando. Ele foi aguar as plantas lá, era pra não ver ele chorando. Mas como que foi esse processo? Assim, ó, então a senhora ficou aqui em São José e daqui a senhora não saiu mais ou não? Fica aqui e vai para outro lugar depois? Como é que foi esse processo aí dentro desses primeiros anos? Porque são etapas, não entra já e já se torna irmã, né? Existem etapas que são seguidas, né? Hoje nós chamamos de pré-noviciado, mas no meu tempo a gente chamava de aspirantado, durava 1 ano, que era aqui na Casa Mãe, e depois postulantado, que era na Tivoli, né? Na antiga Casa do Betsaida, que existia na congregação. E eram as 2 primeiras etapas de formação que a gente tinha, e depois ganhava o hábito no noviciado, que também era ali na Tivoli. E eu acho que assim, eu estava tão encantada que cada etapa eu ainda estudava no aspirantado, postulantado. Tinha as minhas amigas, né, da escola, e era um barato, né, para elas entender também, né, eu estudando, de formando, assim, então... Porque a senhora ia pra escola? Que eu entrei muito nova, então eu tinha que terminar o colegial ainda. Tinha que fazer o 2º e o 3º colegial ainda. Nossa, e como é que era isso pra senhora? Então, foi tranquilo ou não? Teve alguns fatos aí? Foi tranquilo, porque assim, a gente na congregação, a irmã Domitila, né, saudosa também. Nossa, verdade. Ela negociou lá na Univap pra poder estudar, né, lá, né, com bolsa, ser bolsista. E aí eu vim transferida pra cá, mas eu nunca fui muito tímida, né? Eu sou tímida, mas eu sou uma tímida tão escondida, tão tímida, que até minha timidez é escondida. E aí eu fiz amizade, e assim, a turminha que estudou comigo, muito gente boa. Nossa, uma saudade enorme dessas meninas, eram muito legais. E a gente fez uma turma ali, e elas tinham mesmo um monte de dúvida, né? O que é isso? Como é que entra? Como é que você faz? Como é que você vive? O que você... Tipo aqueles que programas, você come? né? Exatamente. E a gente se deu muito bem esses 2 anos. E normalmente na formação, no período da manhã, as formandas saem para um apostolado. Aí o meu apostolado era a escola, porque eu tinha que estudar, né? E a minha turma, nós éramos 14 no aspirantado e depois 16 no postulantado. E elas me ajudaram muito a estudar, porque como a gente tinha formação já tinha as atividades próprias da congregação, às vezes para estudar para uma prova ou outra, já tinha um períodozinho da noite. E eu sempre tive muito sono, né? Então tinha uma irmã uma da minha turma para cada matéria. Tinha uma que era boa em matemática, aí ficava lá me ajudando a ensinar matemática, outra em história. Tinha aquelas que só ficavam tentando me manter acordada. Então tinha toda a participação do grupo ali para eu me formar. E aí terminei, né, o colegial e fomos pro noviciado. O noviciado é um período também muito especial de contato com Deus, de maior amor, maior conhecimento. E aí eu fiz meu primeiro estágio como noviça, que foi no Rio de Janeiro. Foi minha primeira experiência fora daqui, morar no Rio. Nossa, mãe. E aí lá também foi muito interessante, assim, o nosso sotaque joseense com sotaque carioca, e eu era muito novinha. Então lá, assim, eu aprontei bastante. Não sabia tocar violão, eu tocava na missa, era um arraso, assim. Imagino. Eu lembro que eu fui ensinar essa música que eu gosto, né, as idosinhas lá, né, que ela era uma casa de idosos. Não tinham dificuldade de cantar na missa, porque não conhecia. Então eu, na minha juventude, né, falei pra irmã, então eu vou fazer um coral com as velhinhas e vou ensinar as músicas. Meu Deus. Eu não tocava violão direito e mal sabia cantar, mas fiz o coral com as velhinhas. Aí quando eu fui ensinar essa música, no dia desse ensaio, só foi uma velhinha que tinha Alzheimer. Meu Deus. Aí quando a irmã topou, né, falou assim, aí como é que foi o ensaio? Eu falei, irmã, só foi uma... que chamava Isilda, né, só foi Isildinha. E tadinha, né? Mas eu ensaiei do mesmo jeito a música. Né, Zildinha? Canta pra irmã. Daí ela cantou totalmente contrário. Eu lembro que ai de mim se não faço, né? Ela cantava, ai da minha mãe se eu não... Cantou tudo truncado, mas... A gente lá, eu aprontei bastante, no sentido assim, como tinha os idosos, a gente fazia festa, eu queria ouvir, né, aquele CD novo da Celina, e não tinha, então gravamos uma fita e não tinha muito tempo para ouvir por causa da atividade intensa, então eu falei para as velhinhas, a gente vai fazer um baile, e coloquei... Meu Deus, irmã. O disco não, a fita, né? A fita da Celina Borges cantando aquelas músicas tum tum tá.
dançando com as velhinhas. Aí a irmã superiora, quando chegou lá, o que você tá fazendo? Fazendo um baile. Meu Deus do céu. Lá aprontei bastante, assim, nesse sentido de trabalhar com as idosas, de fazer festa. Criatividade nunca faltou, né, irmã? Nossa, tinha uma idosinha lá que ela não tinha parente, então ela era da cota da caridade lá, né? E ela usava muita fralda. Eu falei assim, nossa, irmã, tá acabando, a gente não sabe o que fazer. Ela ia fazer 100 anos. Aí eu também tive a ideia de fazer uma festa de 100 anos, colocar o convite na paróquia, que quem viesse pra festinha era pra trazer um pacote de fralda geriátrica. Mas deu certo. Daí a irmã falou, mas a gente vai dar o quê pra comer? Aí eu falei, eu também pus no convite, irmã, trazer o prato. Muito, olha só, irmã. Mas a gente aprontou, mas foi muito legal, foi muito gostoso. Um período, assim, de experiência nova. E depois, aí eu vim morei um tempo na nossa casa de retiros aqui, no Jaguari. E depois fui para Belo Horizonte. Nossa! Em Belo Horizonte, um hospital grande. Lá eu trabalhei num setor do hospital que era junto com... A gente estava trabalhando com o sistema de cotas, com os surdos, onde eu aprendi Libras. Que legal! E eu gosto muito, inclusive, da Pastoral dos Surdos, que está atuando em São José. Vem sexta-feira aqui no programa contar. Ah, legal, legal. E também foi um aprendizado muito novo. E depois fui percorrendo aí nessas etapas iniciais dessas casas. Mas a maioria do meu tempo foi em São José mesmo. Olha só. Mas papai e mamãe, nessa época, aceitou ir pro Rio, ficou com bastante saudade, porque fica um tempo longe, né? Então, outros tempos, né, gente? Porque agora a gente tem telefone, WhatsApp, contato muito próximo. Então, naquele tempo, a gente mandava carta e até o pai ler a carta e ver pra onde que a gente foi, a gente já tava lá. Nossa, mãe, olha isso aí. Não tinha nem jeito, não dá nem tempo de chorar mais, né? Não. E depois que eu entrei também, agora tá entregue, né? Já aceitou, né, irmã? Tem gente querendo falar com a gente aqui, mandou áudio. Maria Fernanda, podemos ouvir? Vou abrir aqui, tá carregando. A irmã Lidiane é uma super irmã. Nós entramos juntas na congregação e ela, como a irmã mais nova, né, é sempre muito alegre, muito criativa, mas nunca deixou de ser muito responsável desde bastante jovem, né, e muito companheira, amiga. Então, por muito tempo moramos separadas nas casas, né? Eu numa casa, ela noutra. Hoje vivemos, né? Moramos na casa mãe e sou muito feliz e muito grata a Deus de ter dado ela como minha irmã, como companheira no trabalho, nas orações, nas brincadeiras e na missão, né? Deus abençoe sempre, lhe dê muitas graças e tudo aquilo que ela merece. A irmã Rosália, reconheceu a voz? Reconheci, só pelo jeitinho de falar, já sei, né? Belezinha, também minha irmã mais velha agora na congregação, né? A gente trabalhou junto, entramos juntas. É da mesma turma? Somos da mesma turma, entramos em 2001. Nossa, mãe, foi ontem quase. Foi, e ela também muito responsável, eu admiro muito ela, admiro mesmo. E hoje a gente divide muito, ela não é só uma irmã de turma, nós somos amigas mesmo, né? A gente divide muito das nossas lutas, de tudo que a gente faz e é uma bênção mesmo, uma dádiva, né? A gente ser da mesma congregação, compartilhar assim. E agora da mesma missão, porque ela vai sair da formação e vai deixar pra mim, né? Ah, é assim? Inclusive, irmã, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho pra gente, porque acho que dentre todas as coisas, né, que o pessoal conhece, a senhora tem uma coisa muito forte com a questão da pastoral vocacional mesmo, e sempre com jovens mesmo, né? A irmã entrou muito jovem, como a senhora falou, isso pra a senhora foi importante também. Eu acho que Deus faz tudo perfeito, não tenho certeza que Deus faz tudo perfeito, porque realmente lidar com esse discernimento vocacional precisa realmente ter algo ali que está enraizado para você entender isso, né? Porque às vezes é necessário dizer para a pessoa, olha, acho que não, né? Uhum. Então, em 2000, como eu falei, né? Morei na casa de retiros e aí eu fui transferida para morar no hospital. Morei lá um tempo. E lá tinha uma irmã já que ajudava no hospital, indo na pastoral vocacional da Diocese de Belo Horizonte. E de vez em quando ela me convidava para ir junto. E ela foi transferida depois para vir trabalhar na pastoral vocacional, que é a irmã Penha, hoje é a mestra de noviças.
E quando ela veio pra cá, ela cantou a bola pra madre, que ela falou, eu quero uma companheira junto comigo na missão, e ela, como ela viu o meu trabalho lá, e aí ela me chamou de lá. Então, desde 2008... Desde 2008? Eu comecei a trabalhar na pastoral vocacional. Aí teve umas pequenas pausas para outras atividades, né? Um tempo que eu morei em Roma, em São Sebastião. Mas esse tempo todo sempre fui pastoral. E eu fui amadurecendo, né, essa compreensão. E é interessante que hoje eu vejo assim, é uma bênção de Deus, né? A clareza que eu tenho desse trabalho, da importância dele, como eu amo estar com as jovens. É como se eu fosse me sinto, sabe quando o professor está ensinando o aluno a ler e o aluno vê só desenhos, né? Aqueles riscos. De repente ele começa a juntar aquilo e vê que aquilo forma uma palavra. Nossa. E eu me sinto assim, porque as jovens vão contando a história, vão vendo e de repente elas... É isso, eu sinto que é isso que Deus quer. É tão mágico, é tão bonito participar. Eu acho que é um momento tão sagrado. E eu tenho, assim, eu acho que é um privilégio enorme. Fora que cada vez que eu toco na história vocacional delas, eu posso ajudar de alguma maneira. Isso reforça a minha, né? Eu sinto, assim, uma bênção. Rezo muito por elas, torço muito por elas. Independente se a vocação é para estar conosco ou não. Tenho mesmo é uma bênção para mim esse trabalho com as jovens, com a juventude nesse sentido, porque eu acho que é uma etapa muito essencial. E como eu passei mesmo um apuro quando eu fui adolescente de tentar entender isso. Sim. Então eu sei como que dentro da gente esse processo mexe muito, né? Porque é uma decisão de vida. E não só para jovens, né? Como eu vejo agora adultos ainda, né? Penando aí com a história, tanto de matrimônio como de noivado. Tenho acompanhado algumas meninas que estão noivas, né? Fazendo um acompanhamento mais sério, que quer um casamento mais sério. Eu falei, olha que bonito, né, Deus? Que oportunidade de poder iluminar o caminho, chamar o Senhor a fazer parte desse caminho e ver que tem jovem buscando mesmo, buscando ser de Deus, buscando ouvir a sua voz. E peço mesmo que Ele me ajude. E foi graças a esse trabalho pastoral que em 2015 o Papa fez no jubileu, né, da vida consagrada. Ele fez vários jubileus assim para estar lá em Roma. Ele fez um congresso que foi para a pastoral vocacional. E a senhora foi para lá. Escolhida. Não acredito. Aí a madre falou, olha, nesse encontro, esse congresso que vai ter da pastoral vocacional, que é internacional, a gente pensou, nada mais justo, fazia um tempão que eu estava na pastoral, né, de enviar você para ir como representante da congregação. E foi muito legal ter essa ideia de pastoral vocacional de outros países, de outros lugares. Abriu muito, foi muito legal. E aí, nisso, no último dia, ele foi fazer uma audiência especial para gente que estava participando. E eu tive a graça de cumprimentá-lo, né? De estar pertinho dele, assim. Foi um presente. Assim. Eu falei assim, Deus, eu acho que o Senhor foi recompensar mesmo, foi um presente. Agora, irmã, conta pra gente aí, né? Como é que foi chegar lá? A senhora falava outra língua? Como é que foi isso? E quando a madre disse que ia, eu até tentei, assim, estudar um pouquinho nesses aplicativos, mas tava, assim, um italiano bem ruinzinho. Mas no evento, como esse congresso era internacional, tinha tradução de algumas línguas, né? E do Brasil, tanto do Brasil, de Portugal, tinha muita participação. Graças a Deus, nosso país tem muita participação. Então, tinha entre as línguas disponíveis o inglês, o espanhol, o francês, algumas línguas assim, e o português. Então, tinha tradução simultânea. E quando fizeram os grupos de partilha, fizeram grupos. De brasileiro, tinha vários, né? Então, fizeram um grupo só com brasileiro. Então, deu pra gente participar bem. E no mais, imagina, a emoção de estar em Roma, na Itália, né? A linguagem do amor, a gente se vira, A gente né? se virou, passou uns apertos, assim, muito engraçados, eu com a irmã que foi comigo, mas foi uma experiência maravilhosa. E para fechar com chave de ouro, essa, né, de eu estar nesse dia da audiência, o Papa não ia passar, tinham falado já, o Papa não vai passar pelos corredores, o tempo tá curto, não precisa se preocupar. Mas o Papa é o Papa, né? Ele foi e aí eu consegui chegar bem pertinho. E aí, para ajudar o bispo, o cardeal que estava perto, ele foi apresentar um outro senhor que trabalhava na congregação da vida religiosa. E aí, por conta disso, o Papa parou mais tempo onde a gente estava para cumprimentá-lo. E aí, quando eu vi a mãozinha dele passando ali, pedi a benção, já dei um beijo na mão dele, que é uma foto que eu amo de paixão, né?
E tentei falar com ele em português, em espanhol, porque ele é argentino, e tudo bem falado assim, daquele jeito. Mas na emoção do momento foi uma bênção. E ele todo atencioso, assim, a gente sente que é uma pessoa especial. Que ano que foi? 2015. Nossa. 10 anos, olha. Gente, e quanto tempo que a senhora ficou lá? Aí nesse encontro a gente ficou durante, acho que uns 10 dias, né? Que o encontro foi uns 4, 5 dias e depois outros para conhecer alguns pontos. E aí depois de um tempo a madre sentiu mesmo a necessidade da gente se aprofundar, né? Estudar mais história da igreja, a formação. E aí eu fui enviada para morar em Roma. E esse eu morei mais de 1 ano e meio por aí, para fazer um curso lá. Aí sim eu aprendi italiano, aí eu me virei bem. Aí eu estudei, né, no Colégio das Salesianas lá. Aí eu passei um tempo maior mesmo. Olha aí compus a comunidade lá, auxiliava na comunidade e estudava. Já tá com saudade, irmã? Olha, eu sou uma pessoa nostálgica, eu gosto de todos os cantinhos, as coisas que passou, então eu tenho uma saudade enorme de tudo. Irmã, tem uma participação aqui, irmã Lidiane, eu também quero entrar na congregação com 16 anos, a madre vai deixar? Te admiro, Maria, tá aqui o nome. Essa questão da idade também é uma coisa que muitas pessoas têm que... Tem um caminho, tem um processo, é isso? Tem um processo, né? Esse caminho, né? A gente vai fazendo junto. E a idade cronológica, ela auxilia muito, né, na gente. Mas a idade psicológica, ela é muito mais primordial. Para mim, eu sinto que assim, as gerações foram mudando e a graça de Deus, para ela, não existe momento certo. Eu acho assim, Maria, eu agradeço, né, a sua participação, mas vamos fazer um caminho e a gente vai dando passo a passo, porque não é só a madre me aceita, mas existe também essa questão familiar, desse processo, sim, né, para a pessoa entrar tranquila e sentir que, nossa, esse é o momento mesmo, né? Com e certeza. Se for, ninguém vai tirar isso de você, porque Deus é muito mais que qualquer outra coisa. Para quem, então, só para encerrar a participação dela, para quem quiser, é só procurar realmente a congregação, é isso, irmã? Isso, procura Pastoral Vocacional, né, ou no WhatsApp, ou na nossa casa. E aí a gente vai orientando, vamos fazer um caminho junto, sim. Tem os retiros, nós temos um grupo vocacional e a gente eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês a trilhar esse caminho e realmente ser de Deus aonde quer que Ele deseje vocês. Com certeza. Olá, boa tarde, Vanessa. Sou a Sara de Jacareí, estou acompanhando o Papo Aberto. Quero mandar um grande abraço para a irmã Lidiane, trabalho na Pastoral Vocacional junto com ela. Estive com ela no último retiro dos agentes. A irmã é muito querida na Pastoral Vocacional. Manda um super abraço e diz que estou amando a entrevista. É a Sara Regina. Sara, eu fiz oficina de oração e vida com ela. Um abraço, Sara. Olha que legal, irmã. Olha, obrigada, viu? Aquele retiro foi maravilhoso mesmo, né? Olha, e eu assim admiro, na verdade, todo mundo dessa pastoral vocacional da diocese. Sim. Nossa, a nossa diocese bonito, né? É rica demais, né? Demais. Daquilo que a gente, o pessoal fala rica, e não é de dinheiro, é rico mesmo de pessoas, é rico de movimentação de Deus, né? E a senhora morou também em São Sebastião, é isso? Isso. Depois que eu voltei de Roma, eu morei um tempo aqui na nossa casa-mãe, e aí a madre sentiu a necessidade de eu fazer parte da formação inicial do pré-noviciado. Então fiquei na formação inicial durante 3 anos nessa casa nossa lá, que é linda, maravilhosa. E depois a gente sentiu que para a formação lá estava muito longe, um pouco desconectada, a gente trouxe a formação para cá e aí o mundo girou de tal maneira que eu fui mergulhar mesmo na pastoral vocacional com mais atenção. E aí eu fui para a pastoral vocacional e fiquei na casa-mãe aqui por mais esse tempo, só na pastoral vocacional e nos serviços da atividade da casa, nas aulas, né, que eu dou aula, algumas outras atividades que eu fui fazendo. Por fim, agora girou de novo, volta para a formação. Então, estou na formação e na pastoral vocacional. Legal. Irmã, a senhora também, durante esse tempo também, né, e eu acho que é muito bonito isso da congregação, que vocês também se formam, né, estudam para também estar no serviço, né, porque as irmãs pequenas missionárias têm os hospitais, têm as atividades, e vocês se preparam e se qualificam para isso também, né? Até pulei uma das casas, eu morei no Pio XII. Quando eu morei lá no Pio XII também, olha, eu amo de paixão aquela casa, tudo que... O pessoal que trabalha lá, os colaboradores, a atividade lá pastoral. E nesse tempo ali eu trabalhava junto do RH com os colaboradores. Por conta disso, foi pedido para eu fazer administração. Então eu sou formada em administração. Estudei e assim, também foi dupla opção.
tanto lá no hospital, como no serviço, como na faculdade, porque o pessoal vê assim, eu ia de freira, estudava na Univap, então eles ficavam olhando assim, nossa, mas o que é isso? A amizade que a gente constituiu também na faculdade foi muito legal, era muita pergunta, muita dúvida, mas um grupinho respeitava bastante os professores. Que legal. E depois disso, agora, né, por conta da missão, eu pedi para a Madre, há 4 anos atrás, né, porque agora é meu último ano, para fazer teologia. Senti falta mesmo disso no apostolado, para poder dar palestra, ter mais material. E aí a Madre viu que realmente condizia com a minha missão, né, aquilo que eu estava pedindo, e aí é a outra faculdade. E no meio disso, outros cursos, né, para ajudar. Que legal. Então a gente estuda mesmo para poder servir melhor, né? Com certeza. E, mano, esses anos aí de irmã Lidiane, tem algum fato que marcou muito a sua história, que a senhora lembra e fala, meu Deus, era realmente isso que eu queria para minha vida? Olha, muitos fatos, assim, Deus foi muito carinhoso em diversos momentos da minha vida. Mas um momento, assim, que mexeu muito comigo foi quando eu morava no Pio 12. Um dia eu estava dando plantão à noite e ouvindo lá, quem conhece o hospital sabe que ele tem 3 andares. E eu estava ouvindo o último andar, um choro de homem, assim, bem forte. E aí eu então fui até o outro andar para ver como era forte. Eu estava no andar de baixo e eu ouvia. Eu fui lá e era um senhor que estava com câncer e ele estava muito sentido de ter descoberto aquilo e porque aquela coisa arada toda. E eu não sabia o que dizer, né? Eu não tinha, assim, noção do como consolá-lo. Mas eu lembro que eu fiquei a noite toda do plantão conversando com ele, rezando com ele, acalmando ele, né? Era um senhor bem grande, forte. E por isso, toda vez que ele ia ao hospital, ele me chamava para ir lá. Então eu conheci a família, conheci a esposa e a gente fez esse acompanhamento com ele. E ele foi mudando, aquilo foi tão bonito de se acompanhar. Ele foi mudando, ele foi se abrindo para a vida, ele foi assim, nossa, mudando com a família. E a gente toda vez que ia lá rezava, aquela coisa assim bonita. E por fim, realmente a doença o consumiu e ele acabou falecendo. Mas passou, né? Foi bem marcante esse contato com a família, tudo. A esposa dele é de Santana, que é a paróquia ali perto do Pio 12. E aí no Corpus Christi daquele ano, que essa é o que me marcou mais, eu tava no hospital e eu falei, nossa, tá na hora da missa. Eu fui e não consegui entrar dentro da igreja, então eu fiquei na porta, de lado, em pé, para participar da missa. E a esposa dele é ministra. Ele já tinha falecido, tudo. Quando ela me viu na porta, ela tampou a âmbula, passou-se na hora da comunhão, passou pelas pessoas todas e ela chegou pertinho de mim e falou assim, eu quero dar Jesus para a senhora do mesmo jeito que a senhora deu Jesus pro meu marido. Nossa. Aquilo para mim foi muito marcante, assim, daí ela me deu a comunhão, né? E eu achei assim, foi aquele momento, tipo assim, o que eu fiz? Eu não fiz nada assim de extraordinário, eu não curei ele, eu não falei aquela palavra de sabedoria, mas receber aquele feedback dela, aquilo mexeu tanto comigo, que eu falei assim, o que eu fiz? Falei, Deus, o que eu fiz foi dizer sim para aquilo que o Senhor quis para mim, que é a vida religiosa, porque se eu não fosse religiosa, eu não ia ter tido essa oportunidade de ter participado com ele nesse momento, né? Então isso para mim foi um dos momentos que marcou muito. Falei assim, nossa, eu agradeço, eu acho que é isso mesmo, eu amo, né, o que eu faço, simplesmente poder passar e as pessoas verem é um sinal de Deus, né? Com certeza. Irmã Lidiane, obrigada pela presença, Deus abençoe. Nosso tempo já acabou aqui, mas eu quero muito te agradecer por ter aceito o convite, contar um pouquinho da sua história aí e que, né, Nossa Senhora continue iluminando o seu trabalho, a sua vida, a sua missão e conte sempre conosco. Deus abençoe. Amém. Eu agradeço também a todos os ouvintes que participaram. Espero que a vocação de vocês seja sempre maravilhosamente descoberta, vivida, amada e sentida. Agradeço especialmente porque a Canção Nova viveu e vive essa missão dada por Deus de um jeito que compartilha e chega até todos nós. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Obrigada, Maria Fernanda, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que participou, que interagiu conosco. Ótima tarde. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Papo aberto.